E aí, pessoal, tudo bom? Hoje vamos fazer a segunda parte da nossa aula virtual do unicórnio, onde eu vou mostrar para vocês todas as técnicas para fazer a cabeça desse unicórnio. Essas técnicas você pode também desenvolver outros bichinhos, como por exemplo, ursinhos, que aí só muda a parte da orelha e a parte do nariz. Mas a cabecinha, que é a base principal, dá para você fazer diversos bichinhos, tá bom? Então, vamos lá. Vou dar início aqui, pegando um pedacinho de massa. Como eu disse para vocês, eu pego a imagem referência e coloco uma quantidade de massa ali onde eu vejo que é exatamente o que eu vou precisar. E depois que eu tiro a medida da primeira, eu anoto, e aí quando eu for fazer outras peças iguais a essa, eu já sei a medida mais ou menos que eu vou usar, que eu vou precisar. Aqui nesse daqui eu usei 3 gramas, eu deixei com 3 gramas essa cabecinha. E agora vamos dar início à modelagem. Vou fazer uma bolinha, tem que achatar bem legal, até não ficar nenhuma marquinha aqui. Aliso aqui para poder, sempre vai alisando para poder tirar as digitais. Vou marcar aqui, pode ser com o dedo, do jeitinho que eu tô fazendo aqui, ou pode ser utilizando um cabo de um pincel, mais ou menos nesse tamanho. A parte de cima eu vou suavizar a marcação do cabo do pincel. E vou tirando aqui as digitais. Deixo nesse formato aqui, e com uma esteca tipo essa, tipo agulha, eu vou fazer 2 marcações aqui no meio, bem no meio. Que agora eu vou suavizar essa parte aqui, as laterais da bochechinha, os 2 lados. Ele fica mesmo bem de lado. E vou arredondar, suavizando também essa parte do meio. Dos 2 lados, tem que suavizar todas essas marcações aqui da ferramenta. E vou aqui, ó, com bastante jeitinho, bastante paciência, alisando com o dedo, bem devagar, vamos tirando todas as marcações, certo? Essa parte aqui é onde eu vou tirar a narina, essa parte aqui do meio, alisando bem para tirar as digitais. Reforço essa curva aqui. E é exatamente assim, com paciência, jeito. Aqui eu tô arredondando. Tô arredondando aqui a parte da narina. Deixo mesmo aqui um pouco redondinho. E aí, com uma esteca, a agulha, ou um palito de dente também pode ser, vamos fazer 2 furinhos, um de cada lado. Para formar a narina. E agora, com o auxílio dessa ferramenta pincel modelador, eu vou fazer 2 furinhos aqui, um de cada lado, para poder fazer a marcação da boca. E com o auxílio de uma faquinha, eu vou marcar a boca aqui nessa parte de baixo. E do outro, vou puxar um pouquinho mais pra frente, essa parte aqui de baixo, dos lábios de baixo. E com a ajuda de um boleador, eu vou puxar um pouquinho mais, porque depois eu vou colocar uma língua aqui, que deixa ele ainda mais fofinho. Reforço aqui o
a área dos olhos. Reforço aqui o fundinho da bochecha, da marcação dos lábios. E aqui eu tô só tirando as marcações da digital. E a cabecinha já está pronta. Olha, a gente vai comparar aqui um pouquinho com a imagem para saber se já tá ok. E pra mim já está ok essa parte aqui da cabecinha. Agora vamos fazer a orelhinha. Vou pegar 2 pedacinhos de massa, vou fazer uma bolinha bem pequena para fazer a orelhinha. Faço uma bolinha e depois uma conchinha. Verifica se tá mais ou menos o mesmo tamanho. Esse daqui eu não tô pesando porque é tão pequenininho. E com a ajuda de um pincel de silicone, vou marcar esse fundo aqui bem no meio. Passo cola aqui nas laterais. Tô só reforçando aqui esse fundo aqui da lateral. Aqui é a cola branca, cola própria para biscuit. Feito isso, eu molho um pouco do pincel com água mesmo e vou unir aqui a orelha na cabeça. Está pronta essa parte da cabeça. Agora vamos fazer a língua do nosso unicórnio. É bem pequenininho, vou pegar um pedacinho de massa cor de rosa, nessa cor de língua. Faço uma bola mesmo bem pequenininha, muito pequena mesmo. Eu já passei cola. E aí, cortei aqui no vídeo, mas eu já coloquei um pouco de cola branca aqui dentro da boca. Depois que eu coloquei o pedacinho de massa lá, aí eu venho com uma faquinha e marco bem no meio para poder fazer o formato da língua. Olha, essa linguinha do lado de fora eu acho super fofinho, muito mesmo. E está finalizada essa parte. Agora, eu já vou colar todas as partes aqui. Já deixar ele... Pode passar aqui essa cola branca. Ou quem preferir. Se a massa estiver bem firme, de preferência, essa daqui tá bem firme, pode também colocar a cola instantânea. Vou colocar aqui na posição que eu quero. Colar aqui as perninhas. E os bracinhos. Esse bracinho aqui, ele é mais pra cima. Pra ele ficar curvado. Pronto. Aqui eu tô tirando o excesso de cola. Essa parte do pescocinho, ele tem que ficar bem pra cima. Eu vou cortar.
levantar um pouquinho mais esse bracinho. E aqui eu vou cortar para poder encaixar a cabeça certinho. Posicionar aqui. Agora vamos fazer a parte do casco. Eu vou fazer o primeiro modelinho e vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito extenso nessa parte aqui repetida. Vou fazer 4 cascos. Vou fazer logo com essa cor laranja, com essa cor amarela. Faço aqui uma bolinha e vou achatar só de um lado. Uma bolinha. Eu vou achatar aqui com o dedo mesmo só de um lado. Vou fazer quatro bolinhas e achatar. Tô achatando aqui as 4 bolinhas. Feito isso, eu vou colar nessa parte aqui de baixo. É o casco do unicórnio. A parte de baixo aqui, ó. Essa parte mais fininha fica para trás e a parte mais grossinha para frente. Tô tirando aqui o excesso de cola. E colo dessa forma aqui. Eu tô fazendo aqui nessa cor amarelo, mas depois eu vou pintar com a tinta dourada por cima. Não adianta, não fica legal você tingir a massa para ficar o dourado. Você tem que pintar depois. Toda a parte de dourado a gente pinta depois. E nunca pinta porque o efeito não fica legal, não fica um dourado bonito. Vai ficar uma cor amarela e é até estranho. Então a gente pinta depois a parte dourada, tanto essa parte aqui do casco como o chifre também do unicórnio. Aqui eu tô ajeitando essa união. E limpando a parte de cola, o excesso de cola. Gente, é sempre importante limpar o excesso de cola. Muito importante mesmo. Vou posicionar aqui logo ele de uma forma que dê para ficar também em pé. Porque esse unicórnio, ele pode ser como um topo de bolo, lá do lado da velhinha. Pode ser também, como no caso aqui eu tô fazendo para pendentes. Mas, se quiser deixar ele já na posição, esse aqui é o momento. Deixar ele secar já na posição que dê para ficar em pé também. Olha, para pendentes, que é pingente no Brasil, eu utilizo esse arame aqui, arame para pendentes. E aqui em Portugal eu compro nessa lojinha aqui, na Best Bijou. Eu gosto deles porque eles são bem grandes. Tem outros aí no mercado, mas são muito curtinhos. E como eu coloco também nas bonequinhas, então eu prefiro esse tamanho grande. Nesse unicórnio aqui, até que ele poderia ser o tamanho pequeno, porque eu corto. Ó, eu faço isso aqui na parte de baixo, para poder ficar mais resistente. Essa parte de baixo, eu vou encaixar na minha peça. E depois é que eu viro essa parte de cima, porque assim fica mais resistente ainda. Olha, eu encaixo aqui, vejo aqui o tamanho que eu vou querer, e aí eu vou cortar
com o alicate, porque depois que secar, aquela parte que está curvada lá dentro do biscuit vai estar bem seco, bem duro e não vai correr o risco do arame sair com facilidade. Também coloco um pedacinho desse arame na parte de dentro aqui para poder encaixar a cabeça. Porque se eu colocar palito, pode quebrar com muita facilidade e para colar depois vai dar mais trabalho. E com o arame, por mais que caia, que quebre, vai soltar a cabeça e depois é muito mais fácil só colar. E se for com o palito, vai quebrar o palito, vai sair o palito, né? Vai quebrar o palito e vai ser muito ruim. Olha, aqui tem até o preço. Comprei esse pacote, vem mais de 50 unidades por 3 euros. E aí, depois de seco, é que eu dobro a pontinha ou então eu tiro e só coloco no dia seguinte. Geralmente eu faço assim, na produção, em grande quantidade, eu só encaixo esse ferrinho aqui no dia seguinte. E aí eu dobro a pontinha com esse alicate. Essa parte de cima, isso aqui também é muito importante. As pessoas sempre perguntam como é que faz para não enferrujar. É justamente isso. O ideal é você colocar já com a peça um pouco mais seca, com essa parte de fora já mais seco. Eu tô botando aqui só como exemplo para vocês, mas eu só vou encaixar mesmo no dia seguinte esse arame aqui. Daqui a pouco eu já vou tirar e ele vai ficar dessa forma aqui. E aí você pode colocar no chaveiro ou colocar com aquelas presilhas que coloca no cordão ou no fio. Tô ajeitando aqui o pescocinho. Já vou passar a cola. Podemos passar aqui a cola instantânea. Vou encaixar aqui a cabeça e já vou deixar colado. Prontinho essa parte.